gentileza, se assentar. Nós sabemos que a Bíblia tem duas grandes partes, o Antigo e o Novo Testamento. E nós sabemos que o Novo Testamento tem duas grandes partes, os Evangelhos e as cartas dos apóstolos. Entre as cartas dos apóstolos, a grande parte foi escrita por um homem chamado Saulo ou Paulo, que nós conhecemos bem como o mensageiro aos não-judeus. Paulo escreveu cartas para igrejas, como Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, como escreveu cartas para pessoas, como Filemão, Tito e Timóteo. Nessas cartas a Timóteo e Tito, que eram pastores de igrejas nas cidades onde viviam, o apóstolo Paulo introduz algumas de seus parágrafos, podemos dizer assim, com uma expressão. Essa expressão em grego é pistos ou logos, que literalmente é palavra fiel ou fiel é esta palavra. Quando me deparei então com a tarefa de colocar isso de uma maneira que todos possamos entender, eu compreendi que ele estava chamando a atenção para aquilo que vem depois. Então eu traduzi da seguinte maneira: é nisto que claramente cremos. Ele faz isso 5 vezes nas cartas. A primeira que ele faz é em 1 Timóteo 1, 12 a 17, em que o resumo é: somos todos pecadores. Basicamente é isso que ele nos mostra, e em seguida ele continua afirmando algumas outras verdades sobre as quais nos detivemos no culto das 9 horas desse dia 1º de outubro de 2023. A segunda vez que ele faz isto é também na primeira carta, no capítulo 3, versos 15b e 16, que eu vou ler, na versão Prazer da Palavra. A igreja do Deus eterno é uma igreja viva. Sua missão é sustentar e defender a verdade do Evangelho. A igreja proclama a maravilha da fé em Jesus. Fiel a esta palavra, ou é nisto que claramente cremos. Jesus Cristo viveu entre nós em carne e osso, morreu em nosso lugar para nos perdoar, teve sua ressurreição presenciada pelos anjos, sua mensagem pregada a todos os povos foi recebida com fé por muitos, e ele agora está no comando do universo. Algumas frases definidoras do que é o credo cristão, do que é aquilo que nós cremos, que precisa ficar muito claro o que nós cremos para nós, porque é o nosso dever proclamar essa verdade e defender esta verdade. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós cristãos temos dogmas. Eu usei essa palavra aqui de propósito, ela está na Bíblia, embora com outro significado, mas a partir do século XVI, ela passou a significar dogma, a significar um princípio fundamental da fé. O que é um princípio fundamental? É uma base sobre a qual a fé se erige. Por exemplo, se eu, tomando aqui esse suporte, ele está baseado num tripé. E se eu tirar o tripé, o pé não fica. A estande desaparece. Isso é um axioma.
ou um dogma da fé. A palavra dogma acabou tomando um sentido muito negativo. Não era dogmático. Mas as palavras vão mudando de sentido e às vezes negando o que ela dizia antes. Dogma, portanto, é um princípio fundamental da fé. Então, quando Paulo, nessas 5 circunstâncias, anuncia nisso que nós cremos, ele está dizendo, esses são os nossos dogmas. Em outras palavras, se nós tirarmos um desses itens, uma dessas declarações da nossa fé, nada subsiste. Por exemplo, se nós retirarmos de nossa fé a ideia ou a informação ou o fato de que Cristo ressuscitou, porque Ele não ressuscitou, todo o cristianismo vai embora. Porque se Ele não ressuscitou, eu também não vou ressuscitar. Se Ele não ressuscitou, Ele está onde? Não está no céu, está onde? Não sei. Por isso que o dogma é valioso. E o apóstolo Paulo, então, toma o cuidado de resumi-lo, de apresentá-lo nesses 5 parágrafos. Se você puder, então, assista a mensagem número 1 dessa série em que cremos, que agora eu vou me deter neste texto que eu acabei de ler. O que é que diz esse dogma? Vou repetir. Primeiro, Cristo Jesus viveu entre nós em carne e osso. Por que essa informação é importante? Porque muitas vezes quem Jesus foi é tornado confuso por outras crenças. Mas Jesus, afirmemos, foi um ser humano completo. Vocês se lembram, já mencionei isso algumas vezes, que nos filmes mais antigos, Jesus só aparecia de costas. Isso é uma heresia. Nas peças de teatro do tempo do pastor Sócrates Garotinho, não sei se ele foi Jesus alguma vez em alguma peça, não teve tal status, né? Eu já fui Jesus, sou melhor do que ele. Mas as primeiras peças, de costas. Isso é uma heresia, porque está dizendo que Jesus não foi um ser humano completo. Foi só divino. Eu fui questionado aqui quando disse que Jesus teve depressão. E alguém me disse, não, ele não teve depressão. Por quê? Porque ele não, o raciocínio que está por trás é o seguinte, ele não foi completamente humano. Ele não podia ter depressão, como se depressão fosse pecado. Como ele nunca pecou, logo não teve depressão. É um raciocínio, não sei se foi isso que as pessoas têm pensado. Mas Jesus é um ser humano completo. É claro que isso é um nó na cabeça? É. Como alguém pode ser ao mesmo tempo 100% humano e 100% divino? Se eu não compreendo, você não compreende, é um outro problema. Mas que ele foi 100% humano e 100% divino, ele foi. Por isso, o dogma está dizendo aqui nessa recordação, ele viveu entre nós em carne e osso. Porque alguns diziam que ele foi uma assombração. Parecia que era humano, mas não era. Ou parecia que era divino, mas não era. Jesus Cristo viveu entre nós em carne e osso. Mais ainda, ele morreu em nosso lugar para nos perdoar. Eu recebi uma pergunta muito interessante de uma adolescente no culto de sexta-feira, quando eu preguei aqui. Ela disse, posso fazer uma pergunta? Ela ficou toda se explicando, disse, pode perguntar. Então, se Deus sabia que Jesus ia morrer na cruz, por que enviou então Jesus? Olha que pergunta muito sábia, muito interessante. Eu disse o seguinte, bem, mas Jesus foi enviado à terra exatamente para morrer na cruz. Mas por que ele fez isso? Porque os esforços anteriores, salvíficos de Deus, não funcionaram. Não por causa dele, mas por causa dos seres humanos. E quando nós lemos todo aquele sistema de sacrifícios que está no Pentateuco, particularmente em Levítico e Números, nós ficamos até um pouco assombrados com os detalhes
E com tanto sangue, né? Mas aquela providência, naquele contexto cultural específico, exigia que um pecado, para ser perdoado, tinha que ter duas coisas. Primeira, arrependimento. E segunda, derramamento de sangue. O que as pessoas faziam? Derramavam sangue. Agora, arrependimento, zero. Para quê? Vou lá, derramo sangue, vou lá, faço oferta de cereais ou de animais. Agora, eu mesmo, meu coração, continuo como é que ele está. Então, fracassou. Então, Jesus veio como o Filho único de Deus, morreu em nosso lugar e fez o sacrifício perfeito. E o autor aos Hebreus, um livro magnífico, belíssimo, o livro de Hebreus, mostra exatamente isso, que foi um sacrifício feito uma única vez, com um efeito universal, no tempo e no espaço. Se Jesus veio e foi apenas um mestre, um cara legal, que ensinava coisas bacanas, fazia até milagre, mas não morreu em nosso lugar, a nossa fé fica igual aquela estante, sem o tripé. Jesus Cristo teve a sua ressurreição presenciada pelos anjos, testemunhada pelos anjos, contemplada pelos anjos. Ninguém mais viu a ressurreição, só os anjos. Quando as pessoas chegaram, já ouviram ressuscitado, mas não a ressurreição. Mas o que o autor está dizendo é que esta ressurreição, Paulo está afirmando, foi algo miraculoso da parte de Deus. E é um fundamento. Como eu disse, se Jesus não ressuscitou, Paulo mesmo afirmou, a nossa fé é vã. Para onde é que eu vou? E a mensagem de Jesus, prossegue o apóstolo Paulo, pregada a todos os povos, foi recebida com fé por muitas pessoas, por muitos. Porque essa mensagem tem sido proclamada. Como tem sido recebida? Por muitas pessoas com fé, por outras sem fé. E aqui tem um elemento valioso que é o seguinte. Eu fui entrevistado pela Folha de São Paulo, site UOL, e por alguma razão que eu não sei bem precisamente, ela me perguntou o seguinte, algumas perguntas, e basicamente uma questão, de que uma pessoa, um pastor cristão, fez uma iniciação religiosa num outro rito religioso chamado de matriz africana. E ela perguntou o seguinte, uma pessoa pode ficar, por exemplo, numa igreja cristã e fazer a sua iniciação num outro credo não cristão? Eu respondi, não. Porque são diferentes. São completamente diferentes. Os dogmas, para usar a expressão que estou empregando aqui, são diferentes. A afirmação de um nega de outro. Se eu não sou pecador, eu não preciso da graça. Se Jesus Cristo não morreu na cruz, eu continuo fazendo ainda sacrifícios, oferendas. Em qual das perspectivas eu creio? É disso que o apóstolo Paulo está fazendo esse resumo para mostrar. Isso, evidentemente, eu até afirmei na entrevista, não nos dá direito a perseguir, a ofender, a xingar, a vilipendiar os seus espaços religiosos, por serem diferentes dos nossos, como também não lhes dá direito a fazer o mesmo conosco. Há muitos anos eu estive numa escola pública e um garoto, aí de uns 15, 16 anos, me disse assim, por que vocês cristãos falam que só vocês são salvos? Isso é uma falta de respeito. Eu disse, olha, se você tirar do cristianismo o direito de afirmar a sua fé, você tira de todos os outros o direito de afirmar a fé que eles têm. É nisso que nós cremos e temos o direito de afirmá-lo, bem como outros creem de outra maneira e têm os seus direitos de afirmar. Ou seja, não dá para fazer, na expressão daquela jornalista, Daniele Dutra, ela usou a palavra ecumenismo,
indevidamente, mas um sincretismo, cabe tudo ali. Eu posso crer no domingo isso, mas na segunda eu creio outra coisa, no sábado outra coisa. Essa confusão não faz sentido, porque nós temos princípios. E quando os princípios estão colocados, eles negam outros princípios, que por sua vez negam os nossos princípios. Somos livres para fazer as nossas escolhas, e Paulo diz, foi recebida com fé por muitos. Eu espero que por todos aqui também. E a última linha, muito intrigante, da afirmação de fé paulina é: Jesus está agora no comando do universo. Ou popularmente se fala, está no controle. Aprendemos, portanto, aqui, que o primeiro dogma da fé cristã é que somos todos pecadores. Como já mencionei, 1 Timóteo 1, 12 a 17. O segundo dogma da nossa fé cristã é que Jesus Cristo foi um ser humano completo, com todas as dificuldades filosóficas, epistemológicas que isso nos traz. Mas foi um ser humano completo. A terceira, que ele morreu em nosso lugar e ressuscitou. Não podemos falar da morte de Jesus sem falar da ressurreição. Porque, obviamente, não haveria ressurreição se não tivesse havido a morte de Jesus. É nisso que nós cremos. É um princípio, é um dogma, ou que nome queiramos dar. Mas, mais ainda, quando nós encontramos aqui que a sua mensagem, pregada a todos os povos, foi recebida com fé por muitos, implica em que nós preguemos o Evangelho como dever e prazer. O apóstolo Paulo, quando ele faz a sua primeira declaração, ele diz assim: por ser eu um grande pecador, segundo, lendo agora 1 Timóteo 1, 12 a 17, por ser um grande pecador, o maior deles, recebi a graça de salvação. Ao me salvar, Cristo Jesus me mostrou toda a sua bondade. Além de me salvar, ele fez de mim um exemplo para todos os que nele crerão e receberão a vida eterna. A palavra aqui, exemplo, modelo, é outra tradução possível da palavra empregada. E há pessoas que dizem assim: não olhe para mim que eu não sou exemplo para ninguém. Bem, é um grande equívoco. Você é um exemplo. A única escolha que eu faço, que você faz, se seremos um bom exemplo ou um péssimo exemplo. É só essa escolha. Exemplo, nós somos. Nossos filhos estão de olho em nós e repetem o que nós fazemos. Né? E a gente, às vezes, critica nosso pai, nossa mãe, porque fazia isso, fazia aquilo, e quando a gente olha com coragem no espelho, a gente faz igual. É o que nós aprendemos. Essa semana, acho que os irmãos leram também, eu li uma notícia assim, trágica. Uma mulher apanhava do marido. Felizmente, a fera morreu. E agora ela apanha do filho. Porque ela aprendeu com o pai em que mulher se bate. Foi o que ele viu. E para ele aquilo era certo. O que ele faz é o certo. Na pecaminosa cabeça dele. Então aquele pai foi um exemplo. No caso, um péssimo exemplo. E não adianta dizer: não faça o que eu estou fazendo, meu filho, porque ele vai fazer. Eu contei aqui que quando eu era menino, eu almoçava 2 vezes. Por isso a compleição um pouquinho mais abundante aqui, né? Na casa da minha avó, umas 10 e pouquinha, e na minha casa, meio-dia e pouquinho, eu sei lá que horas. E na casa da minha avó, tinha ela 11 filhos. Nessa época, devia ter lá uns 8 ou 9 filhos em casa. E o prazer de todos eles era quem comia mais rápido. Todo almoço tinha um concurso. E um dos meus tios dizia o seguinte: eu como tão rápido que eu vou lá ao fogão de lenha, né? Sirvo o meu prato. Quando eu chego à mesa, eu já acabei. Aquilo para mim era glória. Um dia eu vou ser igual ao meu tio. Pior que fui. Não é fácil a
a gente se livrar disso. Enquanto a minha esposa ainda penteia a salada, eu estou querendo saber onde está o meu sorvete de sobremesa. Péssimos exemplos! Felizmente a minha filha segue o exemplo da mãe. Pior do que a mãe ainda nesse capítulo. Mas eu segui esse exemplo. É disso que o apóstolo está nos falando aqui. Eu fui colocado como modelo, como exemplo. Você é exemplo no seu trabalho, na sua família, na sua escola, lá na quadra de vôlei. Você é exemplo. Bom ou ruim, aí é com você. É disso que o apóstolo Paulo está dizendo, que nós somos pregadores da palavra, pela palavra e pelo exemplo. Qual fala mais forte? Não, eu sou uma pessoa que não prego, eu dou o exemplo. É bom, mas é incompleto. Não, eu sou uma pessoa que falo bastante, eu não perco a oportunidade. Também está correto. Mas as duas coisas têm que andar juntas como duas linhas paralelas. Porque nem sempre a pessoa percebe o exemplo, porque há muitas pessoas que não são cristãs e são bons exemplos. Como também, infelizmente, há muitas pessoas que são cristãs e são péssimos exemplos. Então, essa dicotomia não tem fundamento, temos que fazer as duas coisas, com prazer e dever. E o quinto dogma que quero salientar, que está nessa última linha do texto, Jesus está agora no comando do universo, é algo de difícil compreensão para nós. Hoje, no programa Momentos com Cristo, eu preguei exatamente essa noção que está em Eclesiastes capítulo 7, em que Deus está no controle do universo, mas não permite que nós conheçamos o futuro. Seria bom conhecer o futuro? Não. É péssimo. Conheci uma pessoa que recebeu o dom de conhecer o futuro e orou para que Deus retirasse, porque era horrível. Saber o que vai acontecer é horrível. Deus não nos deu esse dom, mas nós fazemos tudo para saber. Temos que planejar. Jesus Cristo está no comando do universo. E eu disse então, nessa mensagem curta, lá das 7 horas da manhã, que tudo que ele faz é o que o autor diz, é perfeito. Se você olhar a sua própria vida, recente, eu mesmo tenho esse exemplo muito pessoal, você vai observar que aquilo que Deus faz na sua vida é perfeito, mesmo que você na hora não reconheça. Você pede uma coisa, Ele não lhe dá. Deus é perfeito. Quantas pessoas vocês conhecem aí que ganham muito dinheiro ou em programas de televisão ou em algum tipo de jogatina e destroem as suas vidas? Puxa, eu não ganhei. Talvez tenha que dizer, que bom que eu não ganhei. Porque talvez se eu tivesse ganho, Afirmar, portanto, que Jesus Cristo está no comando do universo, quer dizer que, quando nós colocamos a nossa vida sob o comando dele, ele leva a nossa vida para o melhor destino, para o melhor aeroporto, para o melhor porto, para a melhor rodoviária, para a melhor casa. Ele sabe o caminho. E eu não sei o caminho. Ele sabe o caminho. É claro, não estou falando aqui daquelas coisas que a gente faz errado, porque aquilo que a gente faz errado vai dar errado, a menos que Jesus intervenha e mude o curso daquela coisa. Mas o que eu estou falando, que quando nós colocamos a nossa vida sob as mãos, debaixo das mãos de Deus, tudo o que Ele faz conosco é perfeito, até mesmo quando permite enfermidades. Eu ia fazer o lançamento da Bíblia com 60 pessoas.
Aí tive Covid. Aí minha esposa perguntou, você ficou triste porque você não vai fazer o lançamento? Falei, não. Vou fazer em outra data. Aí tivemos 3 vezes mais. Foi bom ter sido lá ou foi melhor ter sido agora? Eu conheço o futuro? Eu não conheço o futuro. Então o que Deus faz é bom. Graças a Deus. Por que eu vou me desesperar se A, B, Deus permitiu que eu fizesse, não fruto do pecado, mas de alguma circunstância? Deus está no comando. É isso que eu, Israel, estou falando de mim mesmo, preciso inocular na minha alma. Eu não controlo nada. Eu não sei o futuro. Eu não sei sequer o que é bom para mim. Nós não sabemos, nós imaginamos, pedimos, até oramos, aí Deus nos dá. Ele não vai nos dar o que não é bom para nós. Só que a gente não entende, né? Mas é assim que Deus exerce a sua soberania absoluta sobre as nossas vidas. Então o apóstolo Paulo nos mostra que só temos uma atitude a tomar, está em 1 Timóteo 1, 12 a 17. Celebremos ao único Deus, soberano e eterno, imortal e invisível, com honra e glória, hoje e por toda a eternidade. Todos digam. Sei se é bom ou se é ruim, mas eu celebro ao único Deus. Não sei porque Deus aparentemente não respondeu a minha oração, mas eu agradeço. Eu continuo pedindo, é da minha natureza, né? Mas Ele é que sabe. E o que Ele fizer, Ele está no comando, vai dar certo. O que eu fizer, pode até dar certo. Mas se Ele estiver junto, então vai dar super certo, Luiz. É isso aí. Vamos, então, se Ele lhe deu, é porque isso é bom para você. Como se diz na brincadeira evangélica, receba a bênção. Estaremos juntos com você, orando, intercedendo pela sua vida. Irmãos, irmãs, penso que quando Paulo diz, essa palavra é fiel, ele também está dizendo o seguinte, isso não vai mudar. Podem dizer o que quiserem, mas esse tripé é um tripé. Sim, mas esse tripé é um tripé. Que nós somos pecadores, nada muda essa realidade. Que Jesus Cristo morreu em nossos pecados, nada muda esta realidade. Que nós somos chamados a proclamar esse evangelho com vida e palavra, nada muda essa realidade. Estamos num mundo em que tudo muda, mas essa palavra fiel de Deus não muda. Podem fazer quaisquer pesquisas, mas nada muda o fato de que Jesus ressuscitou. Logo, nós também ressuscitaremos, isso que é o melhor. E nada muda, nem a minha incredulidade, o fato de que Jesus Cristo está no controle. Nada muda. Muda-se. As pessoas pensam que isso agora é do passado. Não, é do presente, é do futuro. Gostaria de ficar bem viva na mente de cada um de nós, no coração de cada um de nós, abrigada profundamente esta verdade. Eu quero lhe convidar então a ficar em pé para cantarmos essa música que diz,